Você tem a sua natureza ou não tem? Como Satanás procedeu para mudar a condição de Adão, tirar Adão da liberdade em que ele foi criado e dominá-lo e escravizá-lo até a morte? Como ele fez? Qual foi a maneira dele? Observamos 3 passos. Verifica. Tendo os homens conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Romanos 1, 21. Quando você vê essa seta assim, é uma seta que não comunica nada. Satanás somente relaciona com a mente do homem, o intelecto, a alma, aqui, nesse sentido. E quando você está pensando em Deus intelectualmente, você anulou Deus. Porque a única maneira de você se relacionar com Deus é pelo Espírito, não pela cabeça. Por isso, o religioso... Você lembra quando eu mostrei aquela coisa de Stonehenge? Deus disse para mim, filho, eles fizeram muito esforço para fazer aquela construção pensando em mim, mas eu não estava nisso. Muitas das vezes, você está nessa situação. Você pensa em Deus intelectualmente. Tem pessoas que oram em línguas intelectualmente, que não é oração em línguas de coisa nenhuma. A oração em línguas, irmão, é uma expressão da operação do Espírito em você, não aqui. O moço que ligou para mim, faz um tempo já, e disse, irmão Bernardo, não acredito em oração em línguas mais não. Eu disse, por que, irmão? É porque eu orei 4 anos em línguas para ganhar na loteria, mas não ganhei até hoje. É claro. Ele não estava orando em línguas. Ele estava fazendo a repetição aqui. As pessoas que são contra a oração em línguas chamam a oração em línguas de vãs repetições. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 7, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam por muito falar serão ouvidos. Só que oração em línguas jamais será uma vã repetição. Eu vou lhe explicar por quê. Para você poder repetir, você tem que passar na memória. E as línguas não têm nada com a sua cabeça. Não tem nada com o seu pensamento. É uma expressão do seu espírito. E mesmo querendo, você não consegue repeti-lo. Você já observou que sempre é diferente? Sempre diferente. Porque é uma expressão do seu espírito. Às vezes o seu espírito está mais alegre em Deus, às vezes menos. Então a língua sai de acordo. Mas não é uma vã repetição. Eu vou lhe dizer outra coisa, que eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu espero que não. É só Bernardo que é torto desse jeito. Mas, às vezes, quando antigamente eu orava em línguas, que bonito, vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Não foi oração em línguas. Eu estava repetindo uma coisa na minha mente. Não, irmão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 que quando eu oro em línguas, a minha mente é infrutífera, não funciona. É nula. Não tem valor nenhum na oração em línguas. Então observa que Satanás somente trabalha com a mente, mas Deus trabalha
com o Espírito. Vamos pôr a luz agora, porque vamos continuar depois, que agora está no coffee break. Eu falei que a oração em línguas é uma expressão do seu espírito. É claro que você ouve o que você está falando. Pessoas me perguntam às vezes, eu posso orar em línguas mentalmente? Não. Não pode. A mente não tem nada com oração em línguas. É uma operação espiritual, não intelectual. Então você não pode orar em línguas mentalmente, pensando em línguas. Você ora em línguas ou fala em línguas, mas em nenhuma parte do Evangelho se fala em pensar em línguas. Segundo, pessoas, porque eu disse que a respeito de vãs repetições, algumas pessoas dizem, puxa, mas a minha oração em línguas parece uma repetição só. É necessário entender que a sua percepção da língua que você fala é muito estranho. Você não tem nenhuma condição de entender nem a sequência das sílabas da oração em línguas. Quando eu falei em repetir, eu estava falando com aquelas, eu vou fazer um exemplo só para você ver. Por exemplo, labacacá. E eu achei isso bonito. Eu falei, labacacá. Eu vou repetir só porque acho bonito. Isso não é oração nenhuma. Isso é uma repetição vã. Estúpida. Agora, se a sequência de sílabas que você fala quando está em línguas, realmente a sequência parecida, é porque você não tem fluência, você não ora bastante em línguas. Porque quando você ora bastante em línguas, não vai ser uma sílaba só. Porém, isso dito, se você for para uma tribo indígena, nós temos, por exemplo, os machacalis aqui, mas se você for bem lá no Amazonas, numa dessas tribos indígenas, que você não entende nada, e o seu ouvido não está treinado à forma de falar, a conversa deles parece mais ou menos assim. Pá, 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 pá. Similar. Parece assim. Mas para eles é inteligível e uma língua. Então, o fato da língua que você sai parecer o mesmo não tem nada a ver. Não tem importância isso não, entendeu? Bom, agora o terceiro ponto. Você não pode orar em línguas para o seu projeto de vida. O moço que orava 4 anos em línguas para ganhar na loteria não estava orando em línguas, não só porque ele estava procurando uma coisa errada. Você sabe que loteria não é nada, não? Talvez você ainda espere nisso. Não gaste o seu dinheiro nessa porqueira não, viu? Porque quem é a sua sorte não é loteria, é Deus. Agora observa. Ele estava procurando dirigir as línguas para seu próprio objetivo negativo. Romanos 8 diz que quando você ora em línguas, o Espírito Santo assiste a sua fraqueza de não saber orar como convém, e o mesmo Espírito examina o seu coração e conforme ele vê, ele intercede diante de Deus por você. Quando você ora em línguas, Deus está examinando a real necessidade da sua vida e orando a Deus neste sentido. Quem estabelece o objetivo é o Espírito Santo, é a sua necessidade interior. E quando Deus responde esta oração, Ele responde isso no Evangelho. Você começa a entender as coisas. Tá bom? Até ali. Agora observa aqui. Chegamos aqui. O homem que pensa em Deus
não tem nenhum relacionamento com Deus. Oi, irmão Bernardo, mas você disse que eu deveria pensar nas coisas do alto? Não intelectualmente. Observe essa sequência aqui, o que eu vou mostrar a você. Aqui está um homem, você, com cabeça quente. Está vendo? Pensando em Deus. Me socorra, Deus! Me socorra! Tá bom? Você verifica que quando você está com cabeça quente, o seu coração não tem nada, tá vendo? É vaziozinho. Tá bom? Observa a relação das coisas. A relação do coração e cabeça quente. Aumentou a cabeça quente e diminuiu o coração, não lá. Então, quando você está nesse estado de alma, gritando por socorro, desprezando a vida de Deus que está em você, você está pensando em Deus sim, mas não resolve nada. Então ele disse, antes de glorificar a Deus, os homens se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Romanos 1, 21. Cabeça quente, coração nulo. Observa. Cabeça controlada pelo diabo e o coração pretinho. Chama-se entenebrecido. Coração escurecido de Deus. Como Satanás trabalha para manter seu domínio sobre o homem? Ele procura sempre dominar você. Mas como? Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2,19. Observe. Esta corrente cadeado em todos esses ensinamentos representa as suas circunstâncias. A maneira de Satanás dominar você para que você não vive na liberdade que Deus te deu em Cristo é cercar você de circunstâncias adversas. O que o domínio de Satanás faz com o entendimento? O homem natural, diz Paulo, não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las. 1 Coríntios 2,14. Quando Deus disse para eu colocar este versículo, ele me fez uma pergunta. Ele disse, Bernardo, se o homem natural não aceita as coisas de Deus, o que ele aceita? Você sabe? Se Deus te fizer essa pergunta, o que você vai fazer? Vai pensar, né? Deixa eu ver. Quando Deus me faz pergunta, eu não penso nada. Eu fico quietinho, para ele pensar para mim. E ele põe a resposta aqui dentro. Observa. O homem natural, aquele que vive segundo a alma, é prisioneiro de suas circunstâncias. E Satanás observa com muita satisfação você neste estado. Se você não aceitar as coisas do Espírito, o que você aceita é isso aqui, ó. Você aceita isso.
você se torna e aceita ser prisioneiro da circunstância. Bonito, né? A maioria de nós vivemos assim. Você já ouviu eu falar que eu recuso terminantemente de deixar que as minhas circunstâncias influenciam a minha vida em Deus. As minhas circunstâncias nada têm a ver, nem influência sobre minha fé. Eu recebo, não caio. Eu recebo muitas circunstâncias adversas, só que eu não caio nelas. Quando uma circunstância adversa se apresenta, primeiro, eu sei que isto não é de Deus. Eu sei que o meu Deus não me fez para isto. Eu não nasci de novo para ser prisioneiro das circunstâncias como o povo do mundo. Você tem levado a sua vida e às vezes aceitou circunstâncias adversas porque diz, mas é assim com todo mundo. Sim, é assim com todo mundo, mas não deve ser assim com você. Não deve ser assim com você. Você é feito para ser livre. Para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a jugo. O homem, na alma, não consegue escapar das suas circunstâncias. Vamos nisso? Bom dia, irmão Bernardo. Bom dia. Irmão, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança naquele paraíso, no Éden. Ele criou o homem com corpo, alma e espírito. Adão perdeu essa condição de corpo, alma e espírito, inclusive eternos, quando ele cometeu o pecado. Como nós somos criados hoje? E qual a nossa condição hoje para voltarmos a Deus? Muito bem. Obrigado. Obrigado, irmão. Pode ficar ou pode sentar, não tem problema. O homem que nasce da carne, naturalmente, de carne, o seu espírito está morto para Deus. Isso não afeta a criança pequenininha que não chega à razão. Criança inocente é outra coisa. Mas logo que a pessoa chega a ter entendimento do bem e do mal, ele está morto para Deus. Ele só tem um raciocínio natural, ou seja, ele é como animal. Alma e corpo. Por isso, na psicologia de comportamento, e tem uma grande psicóloga aqui que ela vai dizer que está errado, eles falam em você deveria considerar o seu animal. O que é de animal em você? O que é de animal em você é o mesmo a alma do animal. Eu não tenho nenhum relacionamento com animal, eu não sou animal. Eu sou homem feito por Deus, com a condição dada ao novo nascimento de ter um espírito vivificado em Deus. Então, quando o homem religioso ou qualquer religioso procura se relacionar com Deus, a mensagem de Jesus para ele é: importa-vos nascer de
no módulo depois disso, nós vamos falar de regeneração. Quando nós somos totalmente recriados. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. A palavra no original significa tanto um quanto o outro. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, você nasce de novo zerinho quilômetro. Zerinho. Neném mesmo. Mas com o espírito totalmente voltado para Deus. E todo o seu desejo, toda a sua expressão deveria ser para Deus. Procurando sempre desenvolver a sua fé conforme a palavra, para que Deus possa se expandir e viver como Ele quer em você. Chama-se o desenvolvimento espiritual. Como criança pequena que está aí, precisa de alimento para crescer naturalmente, você precisa do alimento da palavra para você desenvolver espiritualmente. Mas isso não se faz por estudo. Então, a pergunta do irmão: como é que somos hoje? Hoje nós somos corpo, alma e espírito. Deus não, quando você nasce de novo, Deus não anula a sua alma. Ele não tira o seu livre-arbítrio. Você tem a condição de viver segundo a alma, naturalmente, segundo o que você acha. Ou você pode viver, você tem a condição de viver espiritualmente, conforme Deus diz. De forma que o novo nascimento, a regeneração em Cristo, faz do homem exatamente, talvez um pouco melhor, do que Deus fez Adão no início. Espírito, alma e corpo. E 2 Tessalônicos, capítulo 5, verso 23, diz assim. Aliás, abre a sua Bíblia, você tem luz. Depois nós vamos à pergunta do irmão que estava aí. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeiro Tessalonicenses, mais para o fim do Novo Testamento, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que respondi a pergunta. Tem outra pergunta do irmão aí? Pode ir, por favor. Tem uma aí, irmão. Tem uma aí primeiro. Depois eu chamo o Romano. Eu queria saber do irmão o que seria mais essencial para o nosso relacionamento com Deus. Se seria a palavra de Deus, né, ou o nosso livre-arbítrio. Bom, todos os dois são necessários realmente. Pode sentar aí, irmão. Pode sentar aí, ou ficar aí, ou voltar, como queira. Não tem problema. Aqui não tem formalidade nenhuma. Mas verifica. Ele perguntou, qual é mais essencial? O livre-arbítrio
Olha a palavra. Primeiro, a vida em Deus é vida de fé. O que não se tem no meio cristão é fé. Tem muita atividade, tem muito pensamento, muito estudo, muito conhecimento, mas não tem fé. Por quê? Porque você não inventa fé. Fé é produto exclusivo da palavra de Deus. Só a palavra de Deus produz fé. O que Deus diz é, isto é fé. Fé não é uma coisa nebulosa que você procura achar. Fé é comportar-se segundo a verdade de Deus, segundo o que Deus diz. Por exemplo, quando Satanás, que eu posso dizer uma coisa? Me dá umas dores reumáticas quando eu estou andando. Ao invés de eu dizer, mas está doendo, a palavra de Deus diz que eu sou sarado. Então, se eu sou sarado, a minha fé diz que eu não sou incapacitado de reumatismo, eu sou sarado. Então eu procedo conforme o que Deus diz. E ao invés de andar assim, eu ando assim. Dessa forma, eu saí da morte do câncer. Dessa forma, eu estou aqui fisicamente em condições, quando na guerra de 39 e 45 eu estava totalmente deformado pelas torturas. Ou seja, a minha vida é o que Deus diz. Então, o mais importante, se é possível dizer uma coisa dessas, é a palavra que cria a fé necessária para eu viver conforme Deus diz. Porém, o livre-arbítrio tem que agir segundo a palavra para eu determinar para mim que eu não vou viver no reumatismo, eu vou viver conforme a palavra. Eu decido isto. E quando eu tomo a decisão, a fé toma conta e pronto. Entende? Fé é comportamento. Então, não é questão de um ser mais importante que o outro, eles agem juntos, tá bom? Vai vivendo assim, não, que é fantástico. Sim, irmão. Bernardo, será que você poderia explicar-nos a respeito do pecado, da transgressão e da iniquidade? Posso. São três. Vamos em Êxodo 34. Para você ver que a pergunta do meu querido irmão Romano, estudante daquele seminário teológico que mudou ele de lá para cá, você vai verificar que ele não precisa se preocupar com essas diferenças. Êxodo 34, 6, onde Deus está se mostrando verdadeiro para Moisés. Passando o Senhor por diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000
1000 gerações que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Eu posso dar você uma ideia, mas primeiro eu quero que você saiba que nenhum tem valor mais para nós. Por quê? Mantenha sua mão nesse capítulo e vai para Romanos capítulo 5. Que depois eu volto para Êxodo. Só um instantinho. Verso, eu tenho que ler de 8. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Pecado é aquele fruto da natureza de corrupção. Iniquidade, transgressão é a coisa que se faz ultrapassando o limite estabelecido. Deus estabeleceu um limite, por exemplo, para Adão, e disse: Adão, o limite é aquela árvore lá. Você não toca naquela árvore, que se você tocar naquela árvore, você morre. Mas ele fez assim. Transgrediu a ordem estabelecida, tá bom? Iniquidade, de outro lado, é tudo aquilo que a pessoa faz porque não deu lugar ao Espírito Santo na vida dele. Isso em nosso caso. O que é necessário entender, por isso que eu levei você para Êxodo 34, é que Deus perdoa pecado, transgressão e iniquidade. Sendo que Ele perdoa tudo, você não precisa se preocupar nas diferenças. Porque você é perdoado. Salmo 103, vai lá. Eu vou terminar agora porque você está com fome como eu. Pode, sim, senhor. Pode, claro. Com muito prazer. Vim todo de Fortaleza aqui para fazer pergunta e eu estou honrado. Ajuda ela. Eu andei em várias igrejas. Chegava um momento em que aquele balão estourava com uma furadinha de agulha e eu chegava para o pastor e dizia: estou saindo.
E nessa história eu passei por vários tipos de igreja, das frias às pentecostais. E cheguei a uma conclusão que me trouxe muita confusão, e é por isso que eu estou aqui agora, para que meus irmãos aqui, se tiverem uma situação igual à minha, procurem se sair dela. É que as igrejas frias proibiam até a menção do Espírito Santo. E as pentecostais transformavam o Espírito Santo em escravo delas. Como? Vai descer o fogo. Aí o Espírito Santo tinha que descer, porque tinha um pedido para o fogo descer e tal, aquela história. Aí aquilo criou uma confusão na minha cabeça, que eu não sabia se devia dar tratos ao Espírito Santo ou se devia deixar ele quieto. Era uma confusão mesmo. Então, com o tempo, inclusive com o Ministério Verdade Viva em Fortaleza, em fevereiro, eu resolvi mergulhar no Espírito Santo. Isso aí. E para começar, fui a Bíblia toda buscar, toda vez que era pronunciado, Espírito, Consolador, Espírito Santo, estava eu lá marcando, lendo e procurando entender. Como tratar o Espírito Santo, irmão Bernardo? Como trata? Eu digo, para os irmãos que têm essa mesma confusão que eu já tive, a pergunta que eles deveriam fazer, o senhor que era que eu lhe faria, é como tratar com o Espírito Santo? Lamentavelmente, a religiosidade toda, não importa que tipo, o que eu chamo de cultura evangélica, é todo baseado no pensamento de homem. E eles estão na mesma confusão que a irmã falou, e os irmãos todos já têm experiência disso. Realmente nós não vamos nunca, ouvir o que dizer, nunca convencê-los por nossa conversa. Você pode falar, eles não aceitam. O que você precisa é viver o Evangelho. O que você vive perante eles é incompatível. Eles não podem negar a vida do Espírito em você. Então, a única forma de ajudá-los é viver no Evangelho diante deles. Agora eu vou lhe mostrar como eu vivo no Evangelho em Salmo 103. Eu vou rapidinho, né? Eu sei. Mas aguenta a mão um pouquinho. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que está em mim, bendiga o seu santo nome. Eu lembro de Glória, quando Deus despertou essa parte para ela. Ela veio aqui e disse: o meu fígado tem que bendizer o Senhor, o meu coração e meus rins tem que mostrar que são sãos. Claro! Deus te faz são de dor de cabeça? Não, Ele faz o seu corpo são, todos os órgãos funcionando direitinho. Vamos lá. Mas, para isso acontecer, você tem que fazer assim. Você tem que botar uma cadeira lá, ó. E fala com sua alma, senta naquela cadeira, alma. Agora, presta atenção aqui. Oh, meu Deus, sara todas as minhas enfermidades. Ouviu? Instrui a sua alma. Eu sei que isso parece uma palhaçada, mas você tem que fazer isso espiritualmente. Você tem que dizer à sua alma, fazer a sua alma obedecer o que Deus diz na palavra. O que Ele diz. Vamos lá. Verso 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, pois Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas. Ele é quem sara mais ou menos todas as tuas enfermidades. Claro que serão exceções. A AIDS, por exemplo, Ele não perdoa, Ele não sara, não. Câncer, Ele não sara, não, porque essas são difíceis demais. Deus só sara o que é fácil. Não diz assim. Ele sara todas as tuas enfermidades. Você não tem direito de ser enfermo. Oh, irmão, mas isso é exagerado demais. Você não sabe que eu sou velho, não é tão velho quanto eu, então não posso lhe dizer. Entende?
Desculpe. Quem da cova redime a tua vida. Isso quer dizer, não é a cova lá no cemitério, não. Você não deve ter isso preparado, tem? Não é isso, não. Cova aqui são as ciladas que Satanás põe no meio do caminho para você cair nelas. Deus livrou você disso. Por seu Espírito e sua palavra você passa por cima. E te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Deus, por tua palavra, pois esta é a base da nossa fé e a nossa vida. Em nome de Jesus, abençoe nosso almoço. Ajude-nos a comer sem ter má digestão. Em nome de Jesus. Amém. Parte 2. O homem libertado. Por que o homem não pode se livrar do diabo por esforço próprio? Nenhum esforço teu, esforço próprio, rebenta a circunstância. Você não tem nenhuma condição de se livrar. Estando nós mortos em nossos delitos, Efésios 2:5. Veja por que o homem fica preso às circunstâncias, porque ele é um esqueleto por dentro. Olha lá, ele tem noção de Deus, como você tem noção de Deus, mas se você não for vivo por dentro, nada resolve. Nenhum esforço teu. Você até pode jejuar para 40 dias e 40 noites, fica do mesmo jeito. Não é por esforço teu. O homem no cemitério não tem nenhuma condição de sair de lá. Meu cunhado veio aqui e eu moro na montanha. Ele foi na varanda da igreja e viu lá embaixo e disse: "Oh, você tem um estacionamento de como se chama aqueles trailers de lá, né? Muito bonito." Eu disse: "É assim, aquelas pessoas lá são lá permanentes, eles não saem de lá, que é o cemitério." O homem no cemitério não muda nada. Nada, nada. E você morto por dentro, não muda nada. Pode espernear, pode fazer todas as coisas que a doutrina falsa manda você fazer. Pode comprar até, em algumas igrejas, um saquinho da sopra do Espírito Santo. Em plástico, imagina. Você pode pegar um copo de água benta e põe na geladeira. Isso não resolve nada. São obras mortas que não levam a coisa nenhuma. Isso é misticismo. Seja misticismo evangélico ou misticismo de outro tipo, misticismo não resolve nada por ninguém. Deixa você morto por dentro. Eres inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Colossenses 1:21. O nosso entendimento natural é inimizade contra Deus. E nos leva a muitos esforços religiosos que nada resolvem. Nós vamos começar a ver agora
uma série de desenhos desse tipo. Você vai observar que o homem, cabeça quente, preso numa circunstância em sua cabeça, ele somente se relaciona com o diabo. Por quê? Toda vez que você fica oprimido por uma circunstância, Deus está fora de ação. Ele não pode relacionar com sua cabeça quente. Isto se chama entendimento natural. O homem, sim, preso. Pense um instante. Existe alguma circunstância relacionada com você que parece que não tem solução? Um irmão me fala hoje que ele tem um empregado que só bebe, fica bêbado, e ele xinga o homem todo. Eu disse, não resolve nada. Quanto mais você xinga ele, quanto mais você diminui ele se sente incapaz de mudar qualquer coisa. Quando você tem uma situação dessa, não adianta você procurar resolver o problema no seu esforço próprio. O que você tem que fazer para mudar aquilo e ir para aquele que muda tudo. Deu para entender? Observa, esse entendimento natural é só prisão. O que fora impossível à lei, aos mandamentos. Isso fez Deus, enviando seu próprio Filho. Romanos 8:3. Eu não vou mudar isso por um instante. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, em Cristo Jesus, a nossa condição de vida mudou. O que for impossível à lei dos mandamentos, isso fez Deus enviando o seu Filho. O Verbo, você sabe quem é? A palavra criadora em pessoa se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Observe essa sequência que mostra a você o que aconteceu nessa situação. Olha, cabeça quente, todo amarrado em toda circunstância. Está vendo o verbo lá do azul? O verbo vivo está aqui. E você está aqui. Eu vou mostrar essa sequência, mas antes, esta sequência não é apenas para mostrar a você como Cristo morreu na cruz por você. O que eu quero mostrar é que a eficácia da vinda de Jesus Cristo ao mundo é válido em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias, para fazer justamente o que eu vou mostrar a você. Isto pode ser sua experiência continuamente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Qual foi o resultado disso para nós, na prática? Quer ver? De que forma Deus promoveu a nossa vida? Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Observe o que significa ter vida. Lá vai. Vê quem está lá com você, na circunstância. Jesus tomou a nossa forma humana e se sujeitou a todas as circunstâncias de homem, sofreu horrores, veio dentro de nossas circunstâncias de corrupção, sem ser atingido por ela, com um objetivo só: valer para você em todos os momentos da sua vida. Observe. Está vendo o que ele está fazendo? Você viu o que ele fez? Ele arrebentou toda a opressão do inimigo. Observe de novo. Como você ficou? Com a possibilidade de dar um passo fora de toda e qualquer circunstância. Toda a pressão do inimigo não tem mais força sobre você. Você é livre. Você é livre. Repito, você é livre. Você é livre mesmo? Em sua mente, Satanás diz que você não é livre. Mas lembre-se que ele é mentiroso. Agora escute novamente com isto na sua visão, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu falei com vocês no início desse ensinamento que Deus fez Adão livre. Em Jesus Cristo, Deus fez você livre. Livre em todos os sentidos. Fisicamente, emocional, intelectual e sentimentalmente livre e espiritualmente livre. O que eu quero dizer com isto? O que quer dizer não vos submetais de novo a jugo de escravidão? Lamentavelmente, há pessoas que têm uma vida em Deus, e você observa que no fundo aqui Jesus permanece, deixando você livre. A vida e morte dele vale para você sempre, em toda e qualquer circunstância. Mas Satanás sempre procura infiltrar coisas. Há pessoas que têm uma vida em Deus. E eu observo principalmente isso nas irmãs às vezes. Principalmente as irmãs solteiras. Mas acontece com homens também.
Satanás traz uma pessoa que não compartilha da liberdade. E essa pessoa vem e prisioneira eles de novo. Então, eles, ao invés de eles viverem livre, emocionalmente, sentimentalmente, eles começam a ser embrulhados pelos seus sentimentos. Por isso que é importante a oração em línguas. Em Judas, verso 20, 21, o apóstolo Judas diz assim: nós não somos sensuais, irmãos amados. Vós, orando no Espírito Santo, edifica-vos sobre vossa fé santíssima, guardando-vos no amor de Deus. O amor de Deus para você é fazer você totalmente livre em todos os sentidos. Repito, fisicamente, emocional, sentimental, intelectualmente livre, não contaminados com as coisas deste mundo, e espiritualmente livre. Espiritualmente livre é não deixando Satanás infiltrar doutrinas erradas que não são condizentes com a palavra. Você tem a condição de viver livre dessa forma, e para ajudar você, Deus lhe deu a palavra e o Espírito Santo. Quando vocês receberem o jornal, e falando disso, se alguém não recebe o nosso jornal, esse aqui é o novo que vai sair agora, você pode deixar o seu nome e endereço com e-mail de receber isso todo mês. E nesse primeiro aqui, nesse editorial, eu falo a respeito do valor da oração em línguas em termos físicos. Talvez não seja muito comum você pensar que a oração em línguas é benéfico para seu corpo, mas é muito benéfico. Eu vou lhe explicar por quê. É claro, quando você ora em línguas, a primeira coisa que acontece é que Deus estabelece paz dentro de você. Uma tranquilidade de saber que Deus tem tudo sob controle para mim. Isso é fantástico. Mas observe, por que é que eu digo que a oração em línguas beneficia o seu corpo físico? É claro que você lembra que Paulo falou assim: ainda que nosso homem exterior se corrompe de dia em dia, o nosso homem interior faz o quê? Se renova. Oração em línguas renova o seu espírito de dia em dia. Quando Deus tirou o povo dos hebreus do Egito, somente 2 homens daqueles que saíram com Moisés entraram em Canaã. Por que só esses 2 entraram? Porque eles eram totalmente diferentes dos demais. E Deus disse que eles podiam entrar porque através de todas as tentações e aflições e tribulações de 40 anos no deserto, eles conservaram o seu espírito vivo em Deus. E que resultado isto tinha? Um desses homens era chamado Caleb. E quando eles entraram lá, e ele viu um monte lá muito bonito, mas cheio de inimigos, ele falou com Josué: Josué, me dá esse monte ali, porque
a minha força física e a minha vista é tão forte hoje quanto quando eu saí do Egito. Eu não fiquei mais fraco em 45 anos andando nessa coisa aqui. Ah, por quê? Porque o Espírito dele o renovou e manteve ele com o vigor que ele podia batalhar como sempre. Talvez seja uma novidade para você, mas eu te digo que oração em línguas é muito benéfico ao seu corpo também. Irmão, essa liberdade, esse homem que sai dali livre, ele é tão livre quanto Deus é livre, porque Jesus, aquele azul atrás, Jesus o libertou. O que Jesus fez é feito para sempre. Ele libertou você e você pode viver livre se quiser. Mas o que eu quero que você entenda, mantendo forte o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu corpo tem que entrar em harmonia e sintonia com Deus. Isto é liberdade. Marchar firme na fé, livre de toda influência. Você já ouviu eu falar muitas vezes, eu recuso observar as minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias adversas não têm nenhuma influência sobre minha fé, porque minha fé não depende das circunstâncias, depende disso aqui só. E isso aqui nunca vai mudar. A palavra de Deus é firmado, estabelecido no céu para todo sempre. E ela é sempre o que mais me interessa, o que mais me empolga, vamos dizer melhor, a respeito da palavra de Deus, é que ela tem sido a mesma para mim durante 52 anos nesse Brasil, durante toda a minha vida. O que Deus disse é o mesmo. E mais uma coisa interessante, agora eu não estou viajando no mundo, graças a Deus, eu estou por aqui. Mas quando eu viajava no Oriente e em outros países, eu descobri que a mesma palavra que funciona no Brasil ou na Inglaterra, funciona na China, funciona no Japão, funciona nas Filipinas, funciona na África. Entende? É a mesma palavra. Por quê? É a palavra de libertação em Jesus Cristo que é válido para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Para liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Como a vinda de Jesus Cristo mudou a nossa condição de vida. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não vai te livrar. Já te livrou. Ou seja, há novo código de vida feito em Deus para todo aquele que crê, que o liberta totalmente da lei antiga do pecado e da morte. Eu vou ver se eu consigo passar isso direito. E o que isso significa para nós na prática? O nosso entendimento passa de natural para espiritual.
Observa isso aqui. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus opera no seu coração, no seu íntimo. E quando eu falo desse coração, não é um coração físico, não. É o que você é por dentro. Essa lei de vida anula toda a lei de obrigações, de pecado, de morte, de condenação e cancela toda a operação de Satanás na sua cabeça. Ao invés de você conduzir a sua vida conforme o entendimento natural, você consegue fazer todos os seus negócios, toda a sua vida, segundo a lei de vida em Cristo Jesus, que opera no seu íntimo. Sim, os seus negócios, sim. Eu falei e repito. É assim que funciona a lei de vida em Cristo Jesus. Deixa a cabeça vazia. Oh, que bom! Quando você ora em línguas é assim que funciona. Deixa a sua cabeça vazia. E há uma ligação, uma interligação entre o teu espírito e Deus, que é espírito. E quando isso acontece, toda a essência de Deus, toda a verdade de Deus flui para você e muda a sua condição de vida. Lembre-se que eu falei que o Espírito Santo comunica a essência do coração de Deus para você. Quando isto acontece, você tem o coração ligado a Deus. Nada adianta você ter a cabeça cheia de opressão e circunstância, porque as duas coisas não podem operar em conjunto. Observe. Quando você se enche do Espírito, a sua cabeça, o seu intelecto, a sua mente tem que se obedecer à liberdade que recebeu em Cristo Jesus. Será que deu para entender? Quando você ora em línguas, é isso que está acontecendo. Deus está confirmando por seu Espírito que domina o seu pensamento, que ao invés de você ser preso às circunstâncias, adversidade, opressão do inimigo, você é livre para sair fora. Atividade 2 agora, por favor. Irmão Bernardo, no Evangelho de Mateus, Jesus respondendo à pergunta dos fariseus, diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Isso significa que também a nossa alma deve estar fazendo isso, ou deve estar cativa ao Espírito, sob o controle do Espírito, mas sempre ligada em Deus. Isso? Perfeito. Obrigado. Perfeito. Já tem toda a resposta feita. Muito obrigado. Outra pergunta. Entende, irmãos, dessa pergunta desse irmão? Você não pode viver dividido. Você tem que ser um ser completo. A sua alma tem que ser em sintonia com o Espírito. E o seu corpo também. Claro, verifica. O apóstolo Tiago fala a respeito desse tipo de amor.
Aliás, vamos lá ver. Tiago, capítulo 2. E vai me dar a oportunidade de explicar outra coisa. Tiago é no fim do Novo Testamento. Não bem no fim como Apocalipse, mas lá perto. Tiago, capítulo 2. Eu gosto imensamente deste capítulo, porque ele explica o que é a obra da fé. Obra de caridade não é obra de fé, mas pode ser obra de fé, pode ser caridade. Agora eu vou lhe explicar. Vamos ver o que ele diz. Verso 14, eu vou ler vários versículos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se, por exemplo, um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, irmão, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Então observe, você não pode ter amor, alma ou espírito com seu irmão e deixar o corpo fora. Tem que ter uma ação condizente com teu amor. Deu para entender? Então, se ele não tem roupa e ele está sentindo frio, você pode dizer: coitado, irmão, Deus te abençoe, irmão. Não, dá-lhe uma roupa. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo tem que ser em sintonia com o espírito. Muito bem. Está entendido isso? Não dá? O que o irmão falou. Eu tenho que amar a Deus de espírito, alma e corpo. Tudo do mesmo jeito. Agora, vamos pensar um pouquinho a respeito de obra de fé. Em razão de Tiago ter usado o dar roupa ou dar comida como exemplo de fé, as pessoas têm dito que obras de caridade são fé. Não é. Fé é comportamento segundo a palavra de Deus. É uma obra. Você tem a palavra e você se comporta com a palavra. Por isto, por exemplo, eu disse que quando vem reumatismo, a palavra diz que eu sou sarada. Então não tem lugar para reumatismo. Então eu me comporto segundo o que Deus diz, não segundo o que eu sinto. Então fé não é uma coisa nebulosa que escapa do seu entendimento. Fé é uma coisa muito simples. É produto da palavra. Pessoas às vezes ligam para mim e meio chorando, dizendo: irmão, eu estou muito enfermo, eu estou de cama, não posso levantar. Eu disse: quando você crê? Irmão, eu creio que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Disse: me desculpa, não, você não crê, não. Porque se você cresce, você não ficava deitado aí. Fé é comportar-se conforme o que Deus diz. Eu saí do câncer em 10 dias dessa forma.
Cada dia eu fazia um pouco mais do que eu não podia fazer antes. E para você entender que fé não é caridade, vamos continuar a leitura aqui. Verso 17, eu li até 16. 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele disse assim também. Do mesmo modo que o homem não se aquece, você não pode abençoar a pessoa que está sentindo frio se não dá roupa. Assim também, da mesma forma, a sua fé tem que ser uma prática. Chama-se obra de fé. Observa o que ele diz um pouco. Como se vive... Vamos apagar a luz, por favor. Obrigado. Como se vive no entendimento espiritual? Com isso nós vamos terminar. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Como é que se faz isso? E o que é a obediência de Cristo? Você deve levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O que pode significar isto? Observe. Não somente o teu coração tem que ser cheio do Espírito da verdade, o Consolador, mas você tem que deixar que Ele controle também o seu modo de pensar, para que a liberdade com que Cristo libertou você domina o teu entendimento. Observa. O que está no coração tem que controlar e dominar o seu modo de pensar, eliminando toda a influência do diabo. Mas o que é a obediência de Cristo? Ele disse que você vai viver livre se você levar cativo a sua cabeça, o seu pensamento, ao que Cristo fez. O que foi que Ele fez? Morreu no teu lugar. A obediência de Cristo foi a sua morte para a tua salvação. Você vai viver na prática o entendimento espiritual se você sempre leva todo o seu pensamento à obediência de Cristo que libertou você de toda a opressão e corrupção de Satanás. Isto é o homem liberto. No início deste ensinamento, nós falamos do homem escravizado. Eu acho que não precisa elaborar muito isso. Mas o que eu preciso reafirmar, e que vou mostrar melhor amanhã na regeneração, é que você é um homem liberto, livre, para viver livre em toda circunstância, em todo meio, em todo momento, livre para viver na liberdade com que Cristo, por sua obediência, fez em sua vida. Eu espero que este relacionamento, este entendimento sobre o que Cristo fez para nós
possa ficar bem firme em seu coração, preparando você para amanhã cedo, quando nós vamos falar da regeneração. Pai, agradecemos a Ti, a Tua graça, o Teu amor, tudo o que Tu fizeste por nós em Jesus Cristo. E ao contemplar a grandeza da Tua graça e amor, nós estamos quase sem fôlego em adoração. Nossos corações se expandem em agradecimento, dizendo: muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Jesus. Ajude-nos que possamos viver livres. Em o nome de Jesus. Amém.